Muito bem, voltamos aqui pela TV Horizonte com o nosso Jogada de Classe. Lembrando a todos vocês que vai o programa de 12 às 13, de 1 às 2, de segunda a sexta, com reprise às 11 da noite. Caso você não possa assistir de dia, não se esqueça de ficar aí desatualizado, porque aqui a gente sempre atualiza vocês das notícias importantes, com os comentários também muito bem feitos pelos nossos companheiros que estão sempre aqui conosco no dia a dia, tá bom? Vamos mudar o assunto, mudar o chip, né? E vamos falar do Atlético, né? A repercussão desse resultado. O Atlético está vivendo um momento aí difícil, porque além de estar jogando mal, além de não ter um time ainda definido, de ter um técnico que começa a causar desconfiança na torcida, pelo menos em parte dela, né? Ainda tem problema de deslocamento, não é isso? Sim. Porque sai num dia, não sabe se volta no mesmo dia, se volta no outro problema dia. com aeroportos, né? O céu fechado. E isso, no final das contas, tem peso. A verdade é essa. Foram 3 vezes só esse ano. Porque a vida do atleta, e você, o cara que corre sempre, eu corria. Não, eu jogo bola de vez em quando, só correr não dá, não. Você sabe, né, André? E quem é atleta, mesmo de fim de semana, que uma mudança de rotina na vida muda tudo. Cansa muito viagens, né? A gente vai pensar em Copa do Brasil, você viajar lá para o Nordeste, para o Norte. Há todo um planejamento de recuperação desse atleta para ele poder fazer a próxima partida. Quando há um atraso de avião, há um atraso em todo esse planejamento. Então, você pode perder sessões de treinamentos e acaba nesse início de campeonato, né, em que o clube os times ainda não estão entrosados. Os jogadores não estão no auge de sua forma física, isso pode pesar, sim, e acabar contribuindo aí para lesões, para até um mau desempenho dentro de campo. Isso tem pesado muito, né, quando a gente fala do Atlético, principalmente porque o Dudamel, além de ser um técnico novo no clube, e aí tem todo aquele processo de conhecer os atletas, é um treinador novo no Brasil. Então ele precisa de tempo para adaptar ao estilo do nosso futebol e ele não tem tido esse tempo. Por exemplo, somando aí todas essas partidas que o Atlético fez e os atrasos de voo e etc e tal, acho que o Dudamel ainda não fez 20 treinamentos. Não estou falando de regenerativo, de academia, não. Estou falando de treinamento, de sistema de jogo. E é um momento em que ele mais precisa desse tempo, né? É claro que existe a questão do nosso calendário, que é difícil, que é louco mesmo, que precisa ser revisto, e a gente já fala isso sempre, mas, de fato, todos esses problemas têm atrapalhado o trabalho do Dudamel, principalmente dos bastidores, que é onde ele mais precisa fazer com que essa equipe entrose, tenha um sistema de jogo. E além de adaptar o futebol brasileiro, ele tem que adaptar o fato de treinar um time. Sim, né? Porque seleção é forte. Seleção o cara acompanha a maior parte do ano, ele fica acompanhando os jogadores, chama para treinar. Mas eu não entendi bem, ele não treinava time na vida dele? Ele já treinou, mas ele estava na seleção venezuelana. Muito tempo na seleção de base. Ele era fixo lá. Seleção de base, depois foi para a seleção profissional. Aí é diferente. Durante todo o ano ele acompanha jogadores, em alguns períodos ele chama os jogadores, reúne os melhores que tem à disposição no país dele. Durante 1, 2 semanas trabalha com eles, depois cada um vai para o seu clube e ele volta a observar. Né? É 2 semanas direto. Pois ali. Então, o tempo é muito otimizado. Quando tem um campeonato é alta intensidade. Sim. Como é que você faz por exemplo, um brasileiro, 38 rodadas aí, 6, 8 meses de campeonato. Como é que você faz para botar na cabeça do jogador que todo jogo é uma final, como ele faria num campeonato de mata-mata, um campeonato de seleção? É difícil. Eu não sabia. É um desafio que ele vai ter. Para mim, ele tinha a experiência de treinar times. Não. Ele treinou pouco e depois foi para a seleção. Não sabia. Eu acho, aí me perdoe, a diretoria do Atlético vai aqui mais uma crítica dura, veemente, mas burrice. Não vai dar certo, isso é outra situação. Tomara que dê certo, que eu quero que o Atlético seja vencedor, ganhe títulos, igual o Cruzeiro, porque é bom para o futebol mineiro, acima de tudo. Mas contratar um técnico que não tem experiência em clubes, em times que disputam campeonatos, que é diferente de seleção brasileira completamente. Né? O nível de seleção brasileira, de disputa, nível de jogadores, é totalmente diferente. Véio. Ali só tem, teoricamente, pelo menos, craque. No time ele tem jogadores de várias escalas. Não é isso, Sara Zeferino? Isso. Ainda mais que a seleção venezuelana, ela tem um aspecto diferente, né? Você sair, treinar uma seleção e depois treinar um time, ainda mais o Atlético, né, que contratou o Dudamel mesmo com essa esperança de voltar assim, a conquistar títulos, né? Então é uma situação complicada, ainda mais no futebol brasileiro, que aqui não se tem muita paciência com o treinador que não mostra trabalho, né? E é justamente isso que eu ia chamar a atenção. Não acho que o fato dele não ter treinado nenhum time na vida dele
seja algo determinante para o trabalho dele do Atlético não dar certo. Acho que pode dar certo. Só que aí exige paciência, que é uma coisa que no Brasil nós não temos, principalmente quando se trata de treinador e se trata de resultado. Então, aí vai ser o quê? É a harmonia entre todos esses fatores. O tempo dele adaptar, o tempo dele encontrar a equipe ideal, o tempo dele receber os reforços que ele está pedindo. Então, agora vai ter Tardelli, vai ter Savarino, né? E o tempo dele se adaptar a treinar um clube que, como o André falou, é um campeonato de 38 rodadas. É 2 treinamentos, jogo. 2 treinamento, viagem, jogo. Não significa que vai dar errado. Agora, a diretoria vai ter que bancar. Eu espero que eles tenham trago do Dudamel com já o pensamento de bancá-lo, nesse sentido de dar o tempo necessário para que ele faça o trabalho dele. Senão o Atlético vai cair na mesma coisa dos últimos anos, né? Que começa com um treinador, depois demite, no meio do ano já é outro 3 treinador. técnicos por ano, é? Exatamente. Então, tem que tomar cuidado mesmo, porque nos últimos anos foi esse sistema mesmo de 3 treinadores por ano e caiu numa fria, né? Não conquistou nada, inclusive caiu muito a queda, né? do futebol assim, para o clube Atlético Mineiro. Então tem que tomar cuidado aí e dar tempo mesmo para o Dudamel. Óbvio que a torcida vai ficar impaciente em alguns jogos, mas tem que conciliar tanto isso de mostrar o trabalho, né? O Dudamel mostrar para o que veio, mas também a torcida ter paciência com o trabalho que ele tem para mostrar aí. O problema é que nós somos imediatistas, né? Nós, geral, torcedor, né, a direção de clube, talvez os jogadores e o técnico, não, porque estão ali dentro sofrendo a situação, possa ser que seja diferente o pensamento deles. Mas, de um modo geral, nós somos imediatistas, a gente não dá tempo. O tempo é igual, sinônimo de tempo do futebol é vitória. Não ganhou, está fora. E aí a gente tem que lembrar sempre também a questão do planejamento do clube, né? Então, o Dudamel chegou no começo do ano, o Tardelli é o 7º reforço que o Atlético traz. Aí, digamos que ele vai... O presidente já anunciou que vai vir aí mais 2 jogadores, pelo menos. Então, digamos que cheguem 9 jogadores. Aí começa o Campeonato Brasileiro, manda ele embora, traz outro treinador. Esse outro treinador vai ter um grupo já formado, não vai conseguir trazer mais 9 jogadores e vai ter que trabalhar com aquilo ali. No máximo vai trazer mais 1 ou 2 jogadores, ou seja, todo um planejamento da temporada pode ir por água abaixo. Então é necessário sim paciência. Trouxe o Dudamel, aposta que ele é um bom nome aí, pode dar resultado? Então beleza, então vai com ele até o final. Segura ele e vai indo, porque... Se trocar no meio do caminho, eu acho que é pior do que manter ele, mesmo que ele faça uma campanha mediana e não consiga conquistar títulos. É melhor manter ele e no final do ano troca de nome. Agora, é engraçado é o seguinte, não sei se a gente é mais inteligente, talvez não, a gente não seja, né? Que a gente conheça mais, talvez não conheça, dos dirigentes de clubes de modo geral, generalizando, né? Mas desde o finalzinho do ano passado, lá para outubro, já, novembro, talvez até um pouco antes, que principalmente aqueles que cobrem o Atlético, os comentaristas mesmo, né? Porque aqui eu sou, no caso, um apresentador de programas, dou os meus pitacos e tal. Aqui os meus jovens são comentaristas, né? Gostam de comentar, etc. Mas há quanto tempo que a gente chamava a atenção dos clubes de um modo geral, mas em especial do Atlético, que a coisa era mais focada nessa situação, de contratar reforços. Agora nós já estamos com o campeonato em andamento, o Atlético prestes a sair de uma disputa importante que rende dinheiro, né, que talvez seja que mais rende é a Copa do Brasil hoje, no Brasil. Acho que rende mais do que o Campeonato Brasileiro. Sim. Né? O Atlético está prestes a sair com 2 jogos e não se contratou ainda os jogadores que está todo mundo cobrando. E só os dirigentes não percebem isso. Eu acho que isso também passa pela demora que o Atlético teve em escolher o seu treinador. A gente falou aqui várias vezes que quanto mais tempo, o reforço ele tem que vir depois que o treinador vem. Porque a escolha do jogador que vai chegar, ela tem que ser baseada no que o treinador espera, no que ele necessita, no que ele entendeu daquele jogador e do que a diretoria quer com planejamento para o ano. Então demorou a chegar o Dudamel, demoraram a chegar os reforços, porque ele demorou a entender, a indicar, a perceber o que precisava e tal. Agora, o Atlético trouxe o Dudamel sobre uma ressalva de que ele foi escolhido a dedo, né? Não, porque nós pesquisamos muito, porque nós escolhemos muito, porque nós vimos nele o perfil que a gente quer para o Atlético. Então, tomara que isso realmente seja verdade e que agora eles banquem o trabalho dele, já que ele foi tão bem recomendado e escolhido assim com tanto esmero. Agora, a questão,
a Copa do Brasil, todos os times, né, de Minas Gerais tiveram dificuldades agora nessa primeira fase da Copa do Brasil. Atlético, Cruzeiro, América e Boa, todos classificaram, todos com empate, ninguém ganhou. A gente viu outros clubes aí pelo Brasil, Bahia eliminado, Sport eliminado. Então já foi uma competição que mostrou que jogar com esses times do interior, aí de outros estados do Brasil, não é fácil. Então é uma situação pontual que vai piorando ao passar do tempo, porque o nível vai aumentando. Agora, a Sul-Americana talvez seja a maior decepção agora nesse início, porque era um campeonato que o Atlético realmente tinha chances de se tornar um favorito com o passar do tempo e pode dar adeus já na semana que vem. E aí eu acho que, se for eliminado, Dudamel tem que continuar, não tem que ir embora por causa disso, não. Agora, nossa produção é rápida no gatilho. Veja, coloca na tela para mim aqui qual é a grana que o Atlético está perdendo. Vamos tentar fazer as contas aqui. Qual é a premiação? Na primeira fase, premiação da Copa do Brasil. Grupo 1, que é o grupo de Atlético e Cruzeiro. 1.100.000 foi o primeiro jogo. Né? Esse empate rendeu a eles 1.100.000. 1.100.000 por jogar esse primeiro jogo. O grupo 2 são os outros grupos, né? Isso, é porque eles classificam os times que participam em grupos, né? Exato. Agora vamos com o ranking. Perfeito. Premiação da Copa do Brasil, segunda fase. Grupo 1, que é o Grupo Atlético Cruzeiro. E o próximo jogo, 1.300.000. Os times grandes ganham 1.300.000. No caso, o Cruzeiro joga contra o Boa, Isso. o Atlético contra o Afogados de Pernambuco. Afogados, né? Tá certo. Afogado, Afogado também. Afogados tirou o Atlético Acreano, que jogou com o Atlético em 2018. Vai afogar o Atlético, pelo amor de Deus, hein? Aí vem a terceira fase, passando por isso, né? Volta para mim a terceira fase, por gentileza. Volta à página anterior, se for possível. Porque não é isso. Então a terceira fase já passa para 1,5 milhão. Quer dizer, em 3 jogos, um já foi, o outro vai ser tal. 1 milhão. Primeiro foi 1.100.000. 1.100.000, com mais 1 milhão e 300, já garantiu 2.400. Já garantiu 2.400 já. Se avançar, ganha mais 1,5 milhão. 2.400 com 1,5 milhão. Ele pode ganhar mais de 5. Quase 4 milhões de reais em 4 jogos ou 3 jogos? Em 3 jogos. 3 jogos. E vai lembrar, na terceira fase já são 2 jogos. Ele volta, ele ganha ainda um extra pelo jogo que ele fizer em casa, ainda tem bilheteria, aí entra aqueles valores bem lembrado. Que vem no futebol. Bom, depois daí a gente vê o resto, tem a segunda fase, nós já comentamos, tem a oitava de final. Eu quero saber, final fase, aqui, ó, 54 milhões. Até a quarta fase, que ele estava mostrando 2 milhões, são mais de 5 milhões de reais, teoricamente, em todos os jogos, com times muito piores do que os times daqui. Exatamente. Né? Meus amigos, um recado muito importante. A visão, requer cuidados. Cuidados especiais. Se você não pode perder tempo. Faça ainda hoje uma visita ao oftalmologista. Confie na ótica que faz muito mais por você, por todos nós. Na promoção Óculos Novos, do Mercado dos Óculos, você compra em até 10 vezes um par de lentes Varilux, Comfort, Zeiss ou Transitions. Ganha ainda uma armação de presente. Você compra um par de lentes e ganha uma armação e sai de óculos novos lá da ótica Mercado dos Óculos. Na vida, enxergar bem faz a diferença. Mercado dos Óculos tem 7 lojas no centro de BH e uma loja em Pedro Leopoldo, uma aguinha ali e a gente volta daqui a pouquinho. Olha, pode estar saindo do tribunal hoje o próximo reforço do Atlético, hein? Vai sair do tribunal, pode? Quem sabe? Segura aí.